Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre détaché. Para quem não sabe, o détaché é uma técnica de fricção constante. Numa linguagem mais simples, é passar o arco em período integral sem nenhuma interrupção, como por exemplo no staccato, no spiccato, onde você simplesmente bate e o som é emitido temporariamente, depois temos ali a ausência do som. No détaché não ocorre isso, não temos a ausência do som, o arco é passado em período integral. Então hoje eu vou falar um pouco sobre essa técnica, que é uma das técnicas mais utilizadas, principalmente para um público que tem aí a intenção de tocar essas músicas mais comuns, fora do repertório do violino ou até dentro do repertório do violino também, que é muito rico nessa técnica détaché. Como eu gosto de falar, é a técnica mais utilizada no repertório do violino. Então vamos lá, o détaché é para algumas pessoas a técnica de passar o arco simplesmente e passou o arco, saiu o som, fez détaché. E não, na verdade não é isso. Passar o arco é simplesmente passar o arco. Détaché é outra coisa. Détaché envolve outras técnicas e é necessário entender como que funciona para fazer uma fricção agradável, para fazer uma fricção que chama a atenção, um som que na verdade pode ser chamado de bonito. Por isso, o détaché é uma técnica, porém ela é uma técnica que eu gosto de chamar de dominante. Dominante, para mim, é a técnica que precisa de outras técnicas auxiliares para que ela seja efetiva. Então, no caso, o détaché é uma técnica dominante e tem as técnicas auxiliares que são sobre elas que eu vou falar, uma vez que você já entendeu que o détaché é a fricção constante, fricção sem interrupções. Primeira técnica auxiliar do détaché que eu gostaria de falar aqui é o collé. Collé é um movimento que promove uma articulação dos dedos e do punho, fazendo com que seja possível um amortecimento no momento das trocas do arco. O collé ele tem essa função no détaché, mas tem também como objetivo fazer spiccatos, entre outras coisas. Hoje o nosso assunto é détaché e no détaché o collé, como técnica auxiliar, auxilia para que as trocas de arco sejam amortecidas. Próxima técnica que eu gostaria de falar aqui é a pronação. A pronação é o ato de inclinar o dedo indicador sobre o arco e transferir peso para o mesmo. Porém, esse peso ele é utilizado na região da ponta, região essa que não tem um peso à disposição para fazer com que tenhamos mais som de peso nessa região. Geralmente é muito fácil fazer som pesado, som mais alto, som mais consistente, mais forte na região do talão, porque nós temos ali a mão como uma base consolidada transferidora de peso. Porém, na ponta nós temos essa dificuldade, porque não temos ali à disposição um peso como o peso da mão. Na região da ponta é necessário uma técnica, que é essa, a pronação. A pronação faz com que o peso seja transferido. E a próxima técnica vai nos dizer que peso é esse que é transferido. Próxima técnica, peso do braço. A técnica denominada peso do braço é simplesmente dispor o braço em tempo integral. É basicamente você pensar que o seu cotovelo ele precisa estar apontado para o chão e você pensar em conduzir o arco com o seu cotovelo. Isso também é importante. Quando você pensa no cotovelo, você consegue transferir o peso do seu braço para o arco, e esse peso ele é transferido por meio da pronação. Então essas duas técnicas estão interligadas e precisam ser feitas da melhor maneira possível, pensando em transferir peso para a região que é desfavorecida, que no caso é a ponta do arco. Essa região precisa de peso e esse peso é transferido por meio da pronação, a qual trabalha juntamente da técnica peso do braço. A última técnica auxiliar que eu vou colocar aqui como responsável por um bom détaché é a técnica in-out. In-out significa dentro e fora e faz referência ao talão, quando o mesmo estiver dentro e fora. O talão estando dentro, é necessário que a ponta esteja para fora. E quando o talão estiver fora,
a ponta estaria para dentro. Nesse caso, essa abaulação ela seria completamente contrária do que nós temos como tendência física. Por isso que todo aluno, quando inicia os estudos no violino, ele faz esse movimento circular ao contrário. E essa técnica ela corrige isso já desde o início e com isso você consegue manter uma boa conduta de arco. Essa técnica ela serve para resolver deslizamentos e sons esquisitos que às vezes acontecem, que rompem o som e promovem sons chiados e entre outras coisas mais. O in-out ele resolve esse problema. Ele faz com que você tenha uma boa conduta por você ir contra a tendência do seu próprio corpo. Você ali precisa dispor de uma energia maior e você consegue ter controle sobre o seu arco. Você vai ver profissionais como Pinchas Zuckerman, Zach Pellman, entre outros profissionais grandes gênios do violino, se utilizando dessa técnica. Salvo engano, até o Maxim Vengerov, ele também se utiliza dessa técnica, tá? Fazendo com que o arco tenha uma boa conduta. Então essa seria aí a última técnica que eu gostaria de ressaltar aqui como responsável para que você possa ter um bom détaché. Essa técnica é uma técnica que entra em um debate pesado aí, porque tem alguns profissionais que se utilizam de outras técnicas e o in-out ele é uma técnica que funciona muito bem. Eu me utilizo dessa técnica, por isso eu falo por experiência. Essa técnica resolve muitos problemas de arco, porém vão ter outros profissionais que vão se defender aí falando sobre a técnica, entre outras técnicas, outras escolas de arco, e esse é o meu ponto. Essa a minha visão de uma boa conduta de arco, essa é a minha visão de um bom détaché, e eu tenho certeza que se você se utilizar dessa técnica, você vai conseguir resolver vários problemas. Das outras eu não posso dizer aqui, porque não experimentei delas, apesar de conhecer um pouco, mas como alguém que gosta de ter certeza do que fala, eu fico por aqui nesse vídeo dizendo para você que o in-out é sim uma técnica que vai te ajudar a ter um bom détaché, juntamente de todas essas outras técnicas. Bom, é isso. Para que você possa ter um bom détaché, você precisa ter um bom collet, uma boa pronação, uma boa utilização do peso do braço e um bom in-out. Esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou, tchau, tchau.